Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Eu peço desde já, gente, que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam aí, a gente está quase chegando a 500 inscritos, e ativa o sininho que às vezes o YouTube não entrega para todo mundo. Bom, gente, normalmente os gritos, olha, tô ótima, os gritos, porque eu fiquei bem revoltada com esse caso. E quando eu li, realmente, só faltei gritar de indignação, porque eu achei o fim da picada, né? Gente, avisando, caso vocês escutarem fogos, é porque vai ter jogo hoje, então o pessoal tá ensandecido soltando fogos. Então, do jogo, que é uma comemoração aí da galera, esse caso, eu quis trazer para vocês como um caso de quinta-feira. Eu sei que eu costumo variar nos assuntos e tudo mais, mas isso para mim, eu acho que como eu trabalho também com o público jovem, vejo muita coisa, foi a gota d'água, tá? Eu vou falar só uma vez o que foi levado, né, para uma escola, erroneamente, porque eu não vou poder ficar repetindo muito o nome, mas o que que acontece? Você pensa que você tem uma criança, independente da idade que ela tiver, ela vai te observar. Muitas vezes até eu converso com os meus alunos e a gente fala, né, sobre reprodução do som. A criança normalmente ela começa a falar aquelas pequenas palavrinhas da infância porque ela escuta os pais falarem. Alguém perto falar, quem tem um irmãozinho mais velho, a criança mais nova vai, né, observar o irmão. Então, a criança, de uma certa forma, uma boa parte, ela imita o comportamento dos pais. O que o pai faz, ela acha bacana, muitas vezes ela tem o pai ou a mãe como grandes heróis e ela acha isso certo. Não sempre, mas uma boa parte. Criança de 4 anos, em Minas Gerais, se não me engano, em Itamonte, em Minas, ela viu em casa 16 papelotes, gente, de uma substância branca que é ilegal. Tá? Essa menininha, ela viu ali os papelotes. E, gente, 4 anos de idade. 4 aninhos. A criança, ela não sabe distinguir muita coisa. O que que ela faz? Ela leva esses 16 papelotes aí de cocaína, tá? Pra escolinha. Sim, pra escolinha. E o que que ela faz? Provavelmente é uma criança que já deve ter frequentado festinhas e tudo mais. Ela dá para os amiguinhos pensando, gente, que é bala de coco. Ela distribui alguns desses papelotes e até uma menininha reclamar do gosto. Fala, poxa vida, mas isso aqui tá muito azedo. A professora da sala percebe, vê que não se trata de bala de coco, chama a coordenação da escola. As crianças, é óbvio, você pensa, a criancinha que, né, nunca usou nada, e geri. O que mais me deixou assim revoltada, tirando, gente, que a gente já entra, é tanta revolta, mas vamos entrar aí nas revoltas, né? O pai dessa menininha, ele foi chamado pela coordenação da escola. Gente, quando ele percebeu do que a menininha, né, o que a menininha tinha levado, ele pegou alguns e sabe o que ele fez? Ele se mandou, ele foi embora. Tá foragido da polícia um homem de 27 anos. A criança, ela foi encaminhada aí para o conselho tutelar, não que o conselho tutelar resolva alguma coisa. E ficou lá na escola, o irmão, se eu não me engano, desse próprio pai, né, codinome pai, porque isso não é pai, foi retirar a menininha, né, levar a menininha para casa, porque o pai se mandou, o pai fugiu. E ainda ficou xingando lá as moças do conselho tutelar, tá? Como se as moças, as agentes, tivessem culpa que o irmão dele fosse um monstro. E por que que o papai fugiu, saiu correndo? Porque ele já tinha 4 passagens na polícia por tráfico. E dessa vez, o negócio ficou muito feio, porque foi uma criança, filha dele, tá, gente? Filha, filho, seja lá, não especifique também, isso não importa, de 4 anos. Levou pra escola. O cara desapareceu, tá foragido da polícia. As outras crianças, né, que consumiram aí a substância foram liberadas. Graças a Deus, elas não tiveram intoxicação tão grave assim.
nenhuma criança veio a óbito, tudo, mas eu quero que vocês pensem, vocês como pais, eu sei que tem pais que me assistem, a criança inocente, a outra criança também inocente, porque ela levou para a escola achando que era bala de coco, gente. A criança não tem esse discernimento. E um coleguinha dá uma bala pro outro coleguinha, mesma faixa etária ali, pequenininho. Gente, primeiro que é doce, criancinha, a maioria delas é formiga, né? A criança vai aceitar. E por mais que você oriente seu filho, não aceita coisa de estranhos e tal, o coleguinha não é um estranho. O coleguinha é o coleguinha, que ele brinca no recreio, que divide ali o espacinho da sala de aula com ele. E aí eu me pergunto, gente, o que está acontecendo? Já não basta você destruir sim com a família dos outros, porque quem faz isso, quem vende isso, está destruindo famílias, está destruindo pessoas. Tá, vamos combinar. Você ainda deixa essas coisas horríveis aos olhos de uma criança. O que você acha que a criança vai fazer? Que ela vai deixar quieto? Que ela não vai mexer? Gente, é óbvio que ela vai mexer. Não deveria ter pego. É uma criança de 4 anos. Ela associou que era doce e ela levou para a escola, gente. E que tipo de ser humano é esse que não tem cuidado nem com o próprio filho, tá? Então a gente fica pensando assim, será que é tão óbvio pedir, né, implorar, já que um homem deste, porque não é pai, desculpa, isso é muito longe de ser pai. Eu posso falar que eu tive pai, tá? Eu tenho pai. Não se pode classificar o progenitor, né? Vamos falar do progenitor. Será que em nenhum momento, gente, nem a própria filha ele poupou? Ele não pensou que a criança fosse mexer. Os filhos dos outros, tudo bem. Eu posso vender, que morra, sei lá, o problema não é meu. Não é a minha família que vai ser destruída, mas a própria filha. E eu fico pensando, não observar o próprio filho, gente. Não falo só desse caso, tá? Agora tá em alta uma série que eu quero trazer pra vocês, que é a série Adolescência, que tá lá na Netflix. Chegamos a um ponto de não ter cuidado com uma criança. E uma coisa que eu sempre falo, e que, infelizmente, não dá certo aqui, no país que vivemos, é que uma criança acaba sendo responsabilidade de todos nós. Não sou responsável, você, assim. Aquela criança, você vê uma criança sozinha, ela é indefesa, ela é incapaz. Agora, você como pai, a responsabilidade é duplamente sua. Gente, pra vocês terem uma ideia, os pais de antigamente, eu acho que os pais estão assistindo também, produto químico, objeto cortante. Gente, eles deixam longe dos filhos. A minha mãe, e de repente as mães de vocês, os pais de vocês faziam muito isso, até coisa de vidro, ela não entregava pra gente quando a gente era pequenininha, assim, a minha irmã e eu. Minha irmã é um pouquinho mais velha. A gente usava, tipo, copinho de criança mesmo. Alguns eram de plástico, não sei se o Douglas lembra, tinha uns outros materiais. Até uma certa idade, porque ela não queria que a gente se cortasse. Ela não queria que a gente se cortasse, gente. Prato, na supervisão dela, faca, não, a gente comeu de colher até uma certa idade. Depois de uma certa idade, eram aquelas faquinhas meio que de serrinha, sem ponta, tesoura sem ponta. Aí você fica pensando, o cuidado que a mãe, que o pai, que o responsável tem com a criança pra me vir e fazer uma atrocidade dessa. É como se olhar pelo seu filho fosse demais. E tem coisas piores por aí, né? De não só esquecer o teu produto de trabalho ali, mas de não observar a vida do seu filho. Eu peguei esse caso para falar de um cúmulo, que isso foi um cúmulo. De repente deu uma repercussão midiática, o Conselho Tutelar até que faça alguma coisa. Mas eu também não boto muita fé. Como será que fica essa criança? Porque essa criança ela é extremamente novinha, mas uma coisa que se julga muito é que criança é besta. A criança não é besta. A criança, de repente, ela não seja um pequeno gênio, mas ela tem sentimentos, ela tem a parte cognitiva funcionando, né?
ela tem uma sabedoria, ela conversa, claro, proporcional à idade dela, mas ela tem. Ela não é um boneco de plástico desmemoriado. Essa criança na escola, se ela ficar nessa escola, gente, será que os pais que tiveram essas outras crianças aí, que consumiram essa substância dado pela coleguinha, lógico, da uma forma mais inocente possível, vão deixar os coleguinhas ficar perto dela? Por mais que ela não seja culpada. Como vai ficar a vida dessa criança? Muito dificilmente ela vai conseguir ficar na mesma escola. Ela vai ter que ser transferida para outra escola. E uma coisa, gente, danada no Brasil é mídia. Ah, a menininha que deu entorpecente lá para as outras criancinhas da escola dela. Ah, não quero essa menina estudando aqui. Ah, porque ela é filha de não sei quem. Ela vai fazer a mesma coisa, vai trazer a mesma coisa para o meu filho. É uma ideia preconceituosa? Claro que é uma ideia preconceituosa, porque, como eu falei para vocês, a criança não tinha culpa, ela não sabia. Mas tem pais que vão falar isso. Falamos recentemente, pessoal que matava as vítimas e fazia salgado para vender e consumia, né, a carne das vítimas. A menina, pensem bem, hoje ela já tá maior de idade, tudo, ela não é filha legítima, ela foi sequestrada praticamente por esse casal. A mãe dela foi uma das vítimas. As pessoas têm pavor dessa menina, preconceito contra essa menina. Eu falo menina que hoje ela tem o quê? 18 anos, a idade de ser minha filha. Mas a criança não tinha culpa. Pensa, você criança, a sua mãe vai te dar uma coisa, você vai comer? Então, ela, vítima de preconceito também. Aí eu fico pensando, essa menininha, pra quem ela vai? Porque pra mão desse pai, simplesmente desapareceu, se ela morreu, se ingeriu, se ela morreu, se as criancinhas também passaram mal, ele não tá nem aí. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa história. Parece roteiro de filme, mas não é. Não é roteiro de filme. Deixem aqui pra mim, se de repente vocês conhecem um caso que aconteceu algo semelhante, porque deve ter. Infelizmente. Até olhei pro Douglas aqui, a gente só não tá lembrando, mas deve ter. Curte, compartilha. Quem é pai, mãe, sempre fiquem ligados nos filhos de vocês. Eu acho que não precisa nem dar esse recado, né? São filhos. E se inscrevam no canal aí, que daqui a pouquinho nós chegamos a 500 inscritos. Tem até os fogos do Corinthians aqui pra... Eu não sou corintiana, mas tá... Aqui os fogos de comemoração que em breve serão 500 inscritos. Nossa, eu sou modesta, né? Tem um caso, sim, que é uma lenda urbana, que é os palhaços da Kombi Branca. Vamos pular. Olha, gente, o Douglas, ele tá querendo ficar viúvo. Só que eu já falei pra ele que com muita dor no coração, se ele não quiser mais ficar casado comigo, tudo bem, eu dou o divórcio. Não precisa querer ficar viúvo. Mas olha, a droga que Fique registrado. na escola... Nossa, mas isso aí é lenda urbana, né? Mas é Já uma que a gente lenda... não pode ver mais nenhuma Kombi que a gente sai correndo. Kombi branca. lenda urbana. Vamos contar no caso, né? Contar no canal. É legal. Eu mesmo com quase 40 vejo a Kombi... A maioria das Kombis são brancas, eu acho. Mas se eu vejo uma Kombi branca, eu passo do outro lado da calçada. Isso é trauma. Não traumatizem os filhos de vocês. Apesar que tem umas lendas urbanas que vocês usem sim para os filhos de vocês ficarem alerta, né? Mas enfim, isso aí, se vocês são pais. Meu público juvenil também aí, fica ligado, toma cuidado. Então passa perto de Kombi branca, tá? Deixa o tio da Kombi em paz. Mas eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, curte aí as redes vizinhas. Tem vídeo todo dia no canal. Esse vídeo eu quis abrir uma sessão de segunda-feira porque eu fiquei indignadíssima. Eu não acreditei no que eu li. E é recente, tá, gente? É recente. E tem os shorts durante a semana. E de quinta, casos criminais. Então, eu tô aguardando vocês aí. Até a próxima.